Então, pessoal, análise rápida do mercado. Bitcoin 4 horas, formando aqui uma resistência, né, na nossa EMA 50, né, servindo como resistência. Nosso estocástico já está apontando aqui um movimento de pullback e o nosso RSI passou aqui do nível de 50, né? Mas lembrando que como estamos trabalhando em uma região de baixa, né, numa pernada de baixa, normalmente o RSI trabalha com a região de 50 como um suporte no RSI, tá bom? Então estamos vendo esse padrão clássico aqui de formação de resistência, né, principalmente na nossa EMA. O preço ele provavelmente vai tentar fazer algum fundo ascendente, né, qualquer fundo acima aqui de 19 mil é um fundo ascendente. Porém, eu não gosto muito dessa estrutura de alta aqui que o BTC fez no 4 horas, com a formação aqui de um candle como se fosse toda a pernada de alta, tá? E a gente repara aqui que no volume desse candle não foi nenhum volume anormal, né? Foi algo bem irrisório, né? Um pouquinho acima da média apenas. Depois a gente já teve um grande volume aqui de venda, né? Formando um doji, e agora nós estamos formando inside bar dentro do gráfico de 4 horas, tá bom? Se a gente puxar aqui no gráfico de 1 hora do BTC, a gente vai ver agora com mais clareza essa resistência, né? Essa resistência sendo formada, né? A EMA 50 no gráfico de 1 hora está abaixo, então provavelmente a gente venha formar aqui um suporte em cima da EMA 50, né? Na região de 19.400, algo em torno disso, que ainda consideraria um fundo ascendente ao fundo anterior, tá? Então vamos aguardar as próximas movimentações aqui do Bitcoin, né? Tanto no gráfico de 1 hora quanto no gráfico de 4 horas. No gráfico de 1 hora nós já estamos com o RSI bem esticado, né, na região aqui de sobrevenda, né, praticamente a gente teve um toque, a gente teve algumas correções e o nosso estocástico está andando de lado na região de sobrevenda, nos indicando uma possibilidade de alta de repique no curto prazo, tá? Mas hoje eu quero mostrar para vocês algumas altcoins que podem dar boas entradas, né, com boas assimetrias perante essa resistência aqui do BTC, tá? São elas a Sandbox, né, nossa Sand, a Thorchain, a Rune, a CRV e a R-Wave, né? A AR, tá? Se a gente puxar aqui o gráfico, vamos começar aqui pela Sand, ó, gráfico de 1 hora da Sand, extremamente esticado em relação à nossa EMA 50, tá? Volume de compra aqui começou a cair, a gente já vê a formação de sombras na região superior, né? Formando como se fosse aqui uma resistência em 1,19, 1,20. A gente vê o nosso RSI aqui totalmente sobrevendido, tá? Extremamente esticado, assim como o estocástico, né? Então a gente vê aqui uma formação de esticamento, né? Uma pernada de exaustão, né? A gente teve um pico de volume aqui e o outro pico de volume aqui em cima. Então vale a pena ficar de olho na Sand, pois caso o BTC encontre resistência forte, né? Ou tenha aqui um movimento de repique, né? Um movimento de resfriamento da pressão compradora, talvez a Sand nos mostre um movimento ainda maior, né? Um movimento ainda maior com uma assimetria melhor para um possível short, tá? O que eu estou esperando aqui é uma entrada de volume considerável, tá? A gente já fez aqui algumas barrinhas no gráfico de 1 hora, mas para mim ainda está com um volume um pouco abaixo, né? Eu quero ver um corpo formando, né? Com poucas sombras e um volume aqui pelo menos na média, tá? Então a Sand pode nos dar boas entradas de short aqui caso o BTC tem aqui uma resistência mais forte, né, e faça um repique. A Rune é a mesma situação, tá? Idêntica a Sand, a gente está com o RSI também em sobrevenda. Nosso estocástico também nos aponta aqui uma movimentação de pullback. Também está bem esticado em relação a EMA 50, tá? E a Sand ainda, se a gente colocar aqui, por exemplo, no gráfico de 4 horas, a gente vai perceber aqui a formação de sombras também, né? Indicando aqui, né, eu gosto de chamar esse padrão de LED, né? Perninhas de LED com sombras. Ainda está em abertura esse candle de 4 horas, né? O volume ainda está um pouco abaixo, mas eu acredito que talvez ele chegue na média, né? Percebam que no 4 horas ele está ainda mais esticado em relação à EMA 50. O RSI também está em sobrevenda no 4 horas, assim como o estocástico. Então tudo me indica que inevitavelmente a Sand vai fazer um repique, tá? Assim como as outras, né? A Rune aqui, se a gente puxar o 4 horas, a gente percebe também o mesmo comportamento, tá? A CRV também mesma coisa, porém o estocástico dela já está um pouquinho mais frio nesse momento, tá? Mas o 1 hora ainda está esticado, o RSI também está esticadinho. E no 4 horas nós temos também a mesma movimentação, tá? A R-Wave também mesma situação, tá? Elas têm um padrão gráfico muito semelhantes, tá? Caso você queira abrir short, eu recomendo que você abra short
em apenas uma dessas criptomoedas, até porque elas têm um comportamento gráfico muito parecido. Então, caso você acerte, provavelmente você vai acertar nas 4. Caso você erre, você vai ser estopado nas 4. Então, não faz sentido você abrir short em Sandy, um short em Rune, um short em CRV, tá? Sendo que o padrão gráfico delas é o mesmo, né? Lembrando que eu ainda estou aguardando a entrada de volume vendedor, tá? Tanto no 4 horas quanto no 1 hora, tá? A gente pode ficar de olho nessa entrada de pressão vendedora aqui, tá? E também ficar de olho na movimentação do BTC, tá? Querendo ou não, o Bitcoin é a moeda termômetro do mercado cripto, então o BTC em estrutura de alta, as altcoins também estão em estrutura de alta. O BTC perdendo a estrutura de alta, automaticamente as altcoins perdem a estrutura de alta, certo? Então acredito que essas criptomoedas aqui possam nos dar boas entradas. Neste momento aqui é aguardar a entrada de volume e ficar de olho, né, nas próximas horas. A gente pode inclusive ficar de olho apenas aqui no rastreador, tá? Para quem não sabe como encontrar esse tipo de ativo em sobrecompra, sobrevenda ou com a EMA 50, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu vou deixar inclusive o link na descrição explicando o rastreador de criptomoedas dentro do TradingView, tá? É a partir dele que eu consigo filtrar apenas por essa tabelinha aqui possíveis entradas, tá? Possíveis operações. Então é bem interessante, vou deixar aqui. Então para quem não sabe como eu enxergo essas oportunidades, como eu realizo essas entradas, é um vídeo bem interessante que você inclusive pode configurar aqui as suas preferências, tá? Então um videozinho bem rápido, um videozinho curto, apenas para mostrar essas oportunidades, tá? Lembrando que essas pernadas de hoje aqui estão me incomodando um pouco, até porque o mercado internacional está fechado, né? Feriado nos Estados Unidos. Então, esse tipo de alta aqui eu não gosto de operar, tá? Mas a gente não pode deixar de ver as oportunidades, né? Principalmente quando elas nos aparecem bem esticadas e escancaradas, tá bom? Então, agora ficar de olho nessas altcoins. E no primeiro sinal de movimentação de pressão vendedora, abrir um short e realizar um lucro. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Me siga no Instagram, oghost_trader. E entre no canal exclusivo do Telegram para dicas e análises do mercado. Links na descrição. Estou deixando 2 vídeos na tela que irão lhe ajudar nas suas operações com criptomoedas. Vale a pena assistir. Isso é tudo, pessoal. Até o próximo vídeo.